Podemos nos sentar. Veredas irmãs, amados irmãos, hoje é muito fácil de entendermos o Santo Evangelho, porque Jesus mesmo explica esta parábola. Jesus fala para nós, a semente que cai no nosso coração é a semente da palavra de Deus. Mas essa semente, ela deve germinar, ela deve crescer, ela deve produzir muitos frutos. Mas isso só vai acontecer se essa semente encontrar, evidentemente, um bom terreno. Na roça a gente costuma dizer, aquela terra gorda, né? A terra estercada. É ali que produz bons frutos. Você pode plantar qualquer coisa que vai nascer, vai crescer e vai produzir. Vai atingir o fim. Se eu plantei um pé de milho, depois eu vou colher as espigas. Se eu plantei uma bananeira, eu vou colher a banana depois. Vai acontecer, vai germinar, vai crescer, vai produzir bons frutos. Nosso Senhor explica a parábola. Essa semente pode cair na estrada, e aí a terra é dura, vem o diabo e tira essa semente. Pode cair também entre os espinhos, a pessoa escuta, mas depois está tão preocupado com as coisas do mundo que esquece da palavra de Deus. Pode cair em diversos terrenos que essa semente, ela não vai germinar, ela vai crescer. Se ela cair na pedra, às vezes tem uma casquinha de terra, mas quando vem a tentação, explica Nosso Senhor, a raiz não se aprofunda, porque tem rocha, tem pedra, e aí acaba tudo. Mas para nós aqui, uma reflexão para nós, é sobre o bom terreno. Essa palavra, ela vai germinar quando ela é bem acolhida no coração. Por isso que a missa, quando o padre celebra a missa, a gente escuta o Evangelho, a gente acabou de escutar o Evangelho de pé. A gente escuta de pé. Em primeiro lugar, porque nós temos um grande respeito e uma grande fé na palavra de Deus. Evidentemente que Jesus está presente de modo, por toda a excelência aqui no sacrário, na consagração, na hóstia, a sua presença real, mas Ele também está presente na sua palavra. O Evangelho para nós, a gente recebe ele de pé, mostrando isso, eu respeito, eu tenho fé na palavra de Deus. E ao mesmo tempo, de pé, significa o quê? Eu estou pronto, é esse significado, a prontidão. Eu estou pronto para ouvir a palavra e depois anunciar essa palavra de Deus, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com o meu modo de ser. Então eu estou pronto, eu escuto de pé. É sinal de prontidão, é o arauto do Evangelho, aquele que vai levar o Evangelho ao próximo com o testemunho de vida. Isso é muito importante para nós. Essa palavra de Deus, essa sementinha no sentido mais amplo, ela cai no nosso coração em diversas formas. Às vezes é a própria Sagrada Escritura, a gente ouvindo o Evangelho. Às vezes é a pregação do padre, o padre que recebe uma graça especial para poder pregar pelo sacramento da ordem. Às vezes é na confissão, a gente pedindo perdão ao padre, o padre vai nos dar um conselho, essa palavra de Deus cai no nosso coração. Às vezes é lendo o catecismo da Igreja Católica, aquele catecismo oficial da Igreja Católica. Às vezes é lendo a Sagrada Escritura, às vezes é lendo um bom livro espiritual, né, os santos, a espiritualidade de um santo que vai mostrando para nós também a palavra de Deus. Às vezes é a voz do meu próximo, uma pessoa mais experiente, quem sabe da minha mãe, do meu pai, do meu colega, da minha amiga, aquela boa palavra que cai no meu coração. Às vezes é a minha própria consciência, Deus vai me mostrando para a minha consciência, pela minha consciência reta e pura e sábia, Deus vai mostrando também o caminho. Então essa sementinha, ela é boa, ela não é má, ela vem de Deus, claro, Deus é bom, mas ela precisa encontrar esse terreno preparado, porque essa palavra, ela pode nos corrigir, pode trazer uma consolação, pode trazer uma mudança concreta na nossa vida, e é isso que é mais importante, isso que a igreja quer de nós, que essa palavra de Deus seja traduzida em obras, seja colocada em prática, na minha vida concreta de cada dia. Isso é o mais importante. Essa palavra de Deus tem poder de iluminar, de trazer força, ela alimenta, assim como a Eucaristia, a palavra de Deus também traz força espiritual para nós. Quantos problemas nós temos
Se a gente pegar o Evangelho, a gente pode tirar dali lições. Como faria Jesus? Como fez Jesus? Como proceder nessa situação, nesse caso? Daí a palavra de Deus. Para viver a minha missão aqui na terra, para entender o sentido da minha existência, da minha vida, eu preciso de Deus, eu preciso dessa palavra de Deus. Para exemplificar um pouco mais isso, na vida de São Francisco Xavier, ele não era tão santo assim, ele vivia todos os prazeres, não entendia o sentido da vida, e aí um dia ele foi conversar com Santo Inácio, no século XVI, foi conversar com ele, e Santo Inácio foi mostrando para ele, olha, você está vivendo tudo isso, e eu estou aqui fazendo renúncia, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho. Santo Inácio foi mostrando para ele, ou eu sou louco de viver o Evangelho, fazer o que eu faço, e aí nada vai valer nada, você está certo, ou você é louco e eu que estou certo. Ou existe o inferno, o céu, e aí foi mostrando para ele, né? Se existe o inferno, o paraíso, a eternidade, ou eu que estou certo, ou você que está desprezando a sua vida, perdendo tempo, e você é um louco, é um tolo, porque você vai perder isso. E você ainda fica em cima do muro, foi mostrando para ele. Você ainda está em cima do muro, sabendo que pode existir uma eternidade, o céu, o paraíso e talvez a condenação eterna. Como que você ainda está em cima do muro? Será que o inferno é tão pequeno assim para você nem pensar um pouquinho na sua vida, no sentido da sua existência, da sua vocação? E depois dessas palavras, o que fez São Francisco Xavier? Ele parou um pouquinho, ele meditou, ele refletiu naquela palavra. Ele buscou mais na Sagrada Escritura, na revelação de Deus, o sentido para a sua vida. E conta-se na história, justamente ele se converteu, ele foi jesuíta, seguiu Santo Inácio e quis ser um grande missionário. Ele foi para as Índias, o grande São Francisco Xavier. Foi para as Índias e conta-se na sua biografia que ele evangelizou, passou diante de mais de 50 reinos nas Índias, de povoados, batizou com as suas próprias mãos milhares de pessoas. E ele tinha esse espírito evangélico, tal é que depois ele queria entrar na China. Ele quis evangelizar a China, mas ele não conseguia, por causa do regime da China, era proibido qualquer um entrar na China. Então ele vai para uma ilha próxima da costa da China, e lá já cansado de trabalhar, ele meio que combina para entrar pelas portas de fundo, né, para entrar na China, para um barco que ele tinha alugado de uma pessoa, mas essa pessoa não veio, talvez ficou com medo também, e ele, cansado dos seus trabalhos, ele morre nesta ilha. São Francisco, ele morre nessa ilha olhando para a China, porque ele queria atravessar o mar para evangelizar a China. Conta-se que ele estava quase morrendo, abençoando a China, né? Deu a sua última bênção para a China, era esse o desejo dele. Mas não ficou por aí, porque não evangelizou a China. Pelo contrário, muitas outras pessoas depois foram inspiradas por São Francisco Xavier. Não, agora nós vamos realizar aquilo que São Francisco queria, que era evangelizar a China. E muitos missionários foram para lá depois evangelizar a China. Mas o que eu quero dizer aqui com relação ao evangelho de hoje? Esse fato dele ter parado, refletido um pouquinho, levado a palavra para o seu coração, transformou a sua vida, deu sentido para a sua vida, acabou tudo aquilo que era banal, e ele começou a viver, realmente entendeu a sua vocação e a sua missão aqui na terra. Às vezes, a palavra de Deus quer fazer isso também, essa semente no nosso coração, mas ela precisa dessa reflexão, parar um pouquinho, pensar um pouquinho, né? Conta-se uma lenda na vida de Santo Antônio, nosso padroeiro, quando ele era menino, colocaram ele para cuidar de uma roça de espigas, de milho, né? Colocaram para afastar os passarinhos. A gente sabe que os passarinhos, onde tem muito arroz, então lá na roça a gente plantava, tinha que colocar um espantalho, porque comia tudo. E conta-se nessa lenda que ele tinha uma casinha próxima, ele atraiu o bando de pássaros, aqueles passarinhos, para dentro dessa casinha, conseguiu atrair os passarinhos, porque ele queria rezar. Bateu o sino da igreja, ele ouviu, queria rezar, ele atraiu esses passarinhos, fechou a porta, trancou esses passarinhos dentro da casa. E aí ele foi rezar, ouviu a voz do sino,
e foi entrar em oração e intimidade com o nosso Senhor. Qual a lição para nós aqui? Muitas vezes, para a gente ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, a gente precisa disso, colocar na casinha, prender o bando, aquilo que está atrapalhando a gente ouvir e praticar a palavra de Deus, colocar cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua casinha, afastar um pouco as dissipações, as redes sociais. Agora vem então a Quaresma, mais um motivo para a gente fazer isso, tirar um pouco as preocupações, aquilo que é do mundo. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem com essa intenção, coloca cada coisa na sua casinha, fica para lá. Agora eu vou para entrar em intimidade com Deus, eu vou para ouvir mais a palavra de Deus, porque eu quero colocá-la em prática, eu quero traduzir a palavra de Deus na minha vida concreta. Isso é muito importante, amados irmãos. Talvez nesse mundo tão agitado e dissipado, a gente perde, e aí a graça de Deus fica vã no nosso coração, essa sementinha não germina. Mas nós devemos ter essa fé, esse interesse em ouvir a palavra de Deus e transformar a nossa vida. A palavra alimenta, a palavra ilumina, a palavra fortifica. Portanto, que fique essa lição para nós, amados irmãos, que seja essa a intenção, o nosso interesse. Será que a palavra de Deus não me está dizendo isso? Será que eu tenho que mudar tal atitude, tal comportamento? A palavra de Deus diz o contrário. Ela prega sobre o céu, diz respeito à minha salvação eterna. A gente sabe que aqui tudo é pequeno, até a nossa vida, mas diz respeito à salvação eterna. Será que não tem algo de verdade que o Padre falou, que o Evangelho falou? Refletir nessa palavra. Conta-se São Luís IX, o rei Luís IX, quando foi aconselhar o seu filho Filipe, o herdeiro do trono, foi justamente esse o conselho que ele deu para ele: filho, escute a palavra de Deus e tenha-na no coração, pratique a palavra de Deus. Essa foi a frase de São Luís, conta-se na sua biografia, falando para o seu herdeiro. Talvez seja a frase que a gente vai repetir para o nosso coração hoje e para os nossos filhos: escute a palavra de Deus com atenção, traz para o seu coração e coloca-na em prática. Que possamos pedir essa graça, a nossa perseverança, para que a palavra de Deus possa iluminar todo o nosso ser, e assim a gente também possa levar essa palavra ao próximo, iluminar o próximo com testemunho do Evangelho, da palavra de Deus, para que um dia nós possamos receber a nossa recompensa segundo as nossas boas obras, os nossos frutos. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.